Olá, eu sou Ana Paula Xavier Rodrigues, sócio-diretora da Ecofest Serviços Ambientais, e gostaria de conversar com vocês sobre aspectos e impactos ambientais das organizações. Então, eu sou oceanógrafa formada pela UERJ, tenho PhD em Química Ambiental na Universidade de Ehime, no Japão, e tenho MBA de Gerenciamento de Projetos e especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UERJ. Além disso, como meu background é todo de meio ambiente, eu sou auditora, instrutora e consultora de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Tenho grande experiência em gerenciamento de pessoas, de ministrar treinamentos para várias empresas e também dou aula para pós-graduação. E mais recentemente eu me formei como técnica de saúde e segurança. Essa sou eu, prazer em conhecer. Então, hoje as organizações elas estão precisando, além de fazer os seus produtos e serviços bem e ter a satisfação do cliente, elas estão precisando também gerenciar esses aspectos e seus impactos ambientais por uma demanda da própria sociedade, uma demanda legal. Existem leis que obrigam a empresa a gerenciar esses aspectos de meio ambiente e a sociedade também está exigindo isso. E por isso também foram criadas as leis, por uma demanda da sociedade. Então a organização ela precisa entender de quem que ela compra a matéria-prima, porque tem um impacto ali nessa compra, o fornecedor ele vai te vender algo extraído da natureza em algum momento, você vai manufaturar essa matéria-prima e vai ter o seu produto e, consequentemente, você vai gerar resíduos influentes e emissões gasosas. Você vai ter o seu produto e os seus impactos, seus aspectos e impactos da sua organização. Então, a sociedade hoje está exigindo das empresas, organizações, uma sustentabilidade, um desempenho ambiental adequado com leis e menos agressivos ao meio ambiente. E por conta dessa legislação, as organizações têm que estar dentro da sua conformidade ambiental. Então, para você ter um desempenho ambiental e conseguir aliar desenvolvimento com sustentabilidade, as organizações têm que conhecer seus aspectos ambientais e seus impactos. O que são os aspectos ambientais? São os elementos das atividades, produtos ou serviços daquela organização que vai interagir com o meio ambiente. E o impacto é qualquer modificação benéfica ou adversa que esses aspectos causem, em parte ou na sua totalidade, no meio ambiente. Então, de uma forma bem simples, aspecto é a causa e meio ambiente é o efeito, a consequência, que pode ser benéfica ou adversa. E as organizações têm que estabelecer medidas para controlar e para gerenciar esses aspectos e impactos de forma apropriada, para não causar mais impacto do que o necessário. Então, quando é que eu tenho que fazer essa avaliação de aspecto e impacto ambiental? Toda vez que eu quiser implantar um SGA ou fazer a manutenção do meu SGA, eu vou ter que rever lá no 613 613 é requisitos legais. 612 da ISO 14001, você vai ter que ter avaliação dos seus aspectos ambientais. E se modificam ao longo do tempo, quando você altera um processo, quando você compra um novo maquinário, quando você muda a matéria-prima, você vai ter uma alteração dos seus aspectos e seus impactos. E aí, por isso, a gente precisa sempre ter uma reavaliação periódica
dessa planilha de aspecto e impacto. Além disso, toda vez que você for ampliar uma empresa ou criar uma nova empresa, né, implantação, expansão de novas unidades, provavelmente você vai ter que entrar com pedido de licenciamento ambiental, e esse pedido de licenciamento ambiental pode vir acompanhado de um estudo de impacto ambiental, e o conteúdo dele é baseado também, dentre vários outros itens, na avaliação de aspecto e impacto. E, obviamente, a gente tem que verificar sempre se tem leis ou alterações de leis que nos obrigam a gerenciar esses aspectos e esses impactos. Então, alguns exemplos. No caso, descarga de gases tóxicos, né? Na minha chaminé está emitindo aquela minha fumacinha. Essa fumacinha é meu aspecto. E o que essa fumaça vai gerar? Contaminação e poluição atmosférica. Pode ser só ali. Essa contaminação e poluição eu posso ter, pode ser levada para um lugar mais distante. Como é o caso dos pesticidas com efeito gafanhoto. Você solta aqui, ele evapora, cai lá, ele evapora, cai lá, e é isso que eles chamam de efeito gafanhoto. No caso de descarga de fluentes, você vai ter a contaminação da água. Disposição em resíduos, de resíduos em aterro, você pode, se for um aterro lixão, você vai ter contaminação do solo e, consequentemente, contaminação do lençol freático e emissão de gases pela decomposição da matéria orgânica. Se você colocar ele em um aterro sanitário, onde tem uma manta que evita que o chorume contamine o solo e contamine, consequentemente, o lençol freático, e aí você já tem toda uma estrutura para captar esse gás, né, esse biogás produzido no aterro para gerar eletricidade, você tem já um impacto benéfico. Inclusive, a captação de gases em aterros sanitários é um dos mecanismos de desenvolvimento limpo, que gera crédito de carbono para o país. Queima de combustível. Então, toda vez que a gente liga o nosso carro, que a gente pega um ônibus, vai de Uber, né, a gente está emitindo dióxido de carbono, contribuindo para o aquecimento global e para a mudança climática. Alguns exemplos: emissão atmosférica, lançamento de corpos d'água e lançamento no solo. E como eu comentei, o uso da matéria-prima, né, de quem que eu vou comprar, é extremamente importante. Porque se eu estou comprando uma madeira ilegal, eu estou contribuindo para a degradação das florestas, degradação do solo, né, degradação dos cursos d'água. Se eu comprar uma matéria-prima de forma legal, onde o meu fornecedor cumpre com todas as obrigações legais, eu estou favorecendo essa cadeia e o desenvolvimento industrial e desenvolvimento tecnológico. Então, eu preciso tomar cuidado de quem que eu compro e de onde eu vou jogar. Por isso que eu tenho meus aspectos, meus impactos. Eu tenho meus aspectos que eu posso controlar, que são os meus, e eu tenho os aspectos que eu posso influenciar, que é o do meu fornecedor. Eu, como pagante, né, eu posso dizer para o meu fornecedor: se você não fizer, eu não compro de você. Mas aí cabe a ele fazer ou não. Ele pode dizer também: não, então, para você eu não quero vender. Teve uma época que eu estava saindo, né? Eu saía à noite também. E aí, estava naquela época de cobrança de consumação, se era proibido, se não era, né? Então, e um dia eu vi num barzinho a menina reclamando que era proibido cobrar a consumação. E aí veio o gerente, e o gerente disse para ela: então tá, dessa vez eu deixo você não pagar, mas não volta aqui não, porque clientes assim a gente não quer. Então, claro que ele foi estúpido, mal educado, não é isso que a gente faz, mas a ideia é a seguinte: eu, como prestador de serviço, eu também posso dizer: não quero você como cliente. Um cliente que não paga em dia, né, eu também não quero ele. Eu vou prestar meu serviço e você não vai me pagar? Então, é mão dupla, né?
É uma via de mão dupla. Mas eu tenho que tomar cuidado de quem o meu fornecedor ou como o meu fornecedor está me fornecendo esta matéria-prima. Ok? Eu também tenho que tomar cuidado como é que eu estou descartando os meus resíduos, meus efluentes e minhas emissões gasosas no meio ambiente. Então, um exemplo. Para atividade, vamos imaginar uma atividade de tratamento de água. Então, se eu coloco cloro em excesso, eu causo intoxicação, dá meu aspecto e meu impacto. Se eu tenho um copo plástico, eu lanço ele no rio, né, eu tenho o meu aspecto. E eu tenho o meu impacto com a morte dos peixes. E o serviço é manutenção de jardim, por exemplo, né, eu tenho aplicação de herbicida, morte das plantas. Eu tenho morte das plantas, mas eu também estou contaminando o solo, então também pode chegar no lençol freático. O lançamento do copinho morte de rio, eu posso matar o peixe? Posso. Mas eu causo poluição visual, ele pode entupir uma tubulação que esteja saindo. Então, são outras consequências que a gente tem que pensar além daquele quadradinho que a gente tem. Então, vamos voltar aqui na manutenção do jardim e vamos pensar maior. Vamos pensar numa colheita, numa plantação mais ampla, onde eu uso a minha aplicação do meu herbicida com pulverizador de avião. Na hora de eu lançar, né, eu vou pulverizar, eu vou lançar o aerossol, vem um vento, vai levar esse aerossol para próximo de uma escola, para um rio, para o mar. Então, aquele aerossol vai cair onde tiver que cair. Claro que o grosso vai cair na plantação. Mas, e o resto? Vai cair onde? Então, eu tenho que tomar cuidado também com o extra, né? Na consequência, além daquilo que eu realmente estou fazendo para mim, né? A manutenção do jardim. Se eu colocar muito herbicida no jardim, eu posso matar as ervas daninhas, claro, mas eu posso matar a minha planta. Além disso, eu posso criar também uma resistência daqueles micro-organismos que estão ali e criar uma super erva daninha, né? Uma super lagarta que vai comer a minha plantinha, e aí eu vou ter que colocar mais herbicida ou vou ter que modificar para um herbicida mais potente. E tudo isso vai cair no solo, quando chover vai infiltrar no solo e pode chegar ao lençol freático. Tá? Quais são os 3 compartimentos que são sempre afetados pelos aspectos impactos ambientais? O primeiro é o socioeconômico, que são os nós, né? A sociedade e a economia. O segundo são os compartimentos físico-químicos, solo, ar e água. E o terceiro é o biológico, o compartimento biológico, que é fauna e flora. Então, por isso que nós precisamos sempre estar observando quais são os meus aspectos, quais são os meus impactos, identificá-los, avaliá-los, planejá-los. E aí eu vou criar um plano de ação para mitigar ou maximizar, e vou implantar esse plano de ação, vou monitorar e vou revisar. Se for risco, eu mitigo. Se for oportunidade, eu maximizo. Mas depois da revisão, eu tenho que voltar para identificar. Lembra que eu comentei da reavaliação periódica? É isso. Minha organização ela pode ter alteração no meu processo, ela pode alterar o tipo de efluente que eu estou lançando. Então, eu preciso sempre estar tomando cuidado com os meus aspectos, meus impactos. E como é que eu vou classificar esses meus aspectos, esses meus impactos? A ISO 14001, ela fala que a organização tem que controlar os aspectos ambientais significativos. O que quer dizer esse significativo? São aqueles aspectos ambientais importantes, são aqueles de maior impacto. E aqui eu coloquei simplesmente, gente, é um exemplo, não é o método, não é a metodologia que tem que ser usada. É simplesmente um deles. Existem metodologias qualitativas, quantitativas e as quantitativas. Uma metodologia que eu gosto muito e que eu sempre apresento nas minhas aulas do curso completo, né, de aspecto e impacto ambiental, é uma metodologia
quantitativa, porque eu apresento um número, mostro que o impacto é significativo através de um número, e depois eu complemento com a qualidade desse impacto. Eu explico por que ele é positivo, por que ele é negativo, por que ele é normal, por que ele é acidental. Eu explico por que a abrangência desse impacto é local, aqui está a localidade, mas também se pode chamar de abrangência. Né? Então, eu tenho que observar sempre além daquilo que eu estou fazendo, para ver qual é o impacto direto e qual é o impacto indireto que eu tenho. Então, aqui são alguns critérios apenas, vocês podem colocar. Tem gente que coloca a sensibilidade do local, que eu também acho importante. Você construir uma fábrica no deserto do Saara, você vai ter um impacto. Você construir a mesma fábrica no Pantanal, você vai ter outro impacto. O deserto do Saara, ele já é uma região árida, uma região onde os impactos já são bastante grandes. Né? No Pantanal, não. O Pantanal tem muita água, tem muitas espécies, é o berço de várias espécies. Então, qualquer modificação ali naquela região, o impacto vai ser bem grande. Então, você tem que verificar qual é a sensibilidade do local, que é um dos aspectos qualitativos que a gente introduz na avaliação de aspecto de impacto ambiental. Então, ordem de impacto, se é direto ou indireto, primário ou secundário. Manifestação, se é imediato, médio prazo ou a longo prazo. Temporário, se ele é temporário ou cíclico, ele vai se repetir de tempos em tempos. Né? Vamos dar um exemplo de temporário. Temporário, aconteceu, é um acidente. Aconteceu, não acontece mais. Permanente, é a descarga de um efluente, que é contínuo. Aqui também tem metodologias que colocam cíclico. O exemplo é descarga de efluente por batelada. Então, ocorre quando você joga, mas ele para quando você não joga. E ocorre de novo quando você abre e libera a batelada de efluente industrial. Ok? Então, são simplesmente um exemplo. Como eu já falei antes, pegue a metodologia e adapte para a sua realidade. É extremamente importante você saber com o que você está lidando, tá? Adaptar para a sua realidade. Então, a escolha do método, ela tem que atender aos requisitos e normas legais, o tempo, se você tiver, no caso do estudo de impacto ambiental, né? Se você tiver tempo para avaliar de uma maneira mais detalhada, se você não tem, então você precisa também levar em consideração isso, e os recursos técnicos e financeiros disponíveis para você executar essa tarefa. Lembrando que não existe um único método, né, a metodologia de avaliação de impacto, de aspecto de impacto. Existe o melhor para a sua empresa, a melhor para a sua organização. Ok? E aí, para minimizar ou mitigar esses aspectos, esses impactos, é importante a gente optar por fontes de energias mais limpas e renováveis, buscar métodos de produção que sejam compatíveis com a sustentabilidade, investir em pesquisas, reciclar, reutilizar e reaproveitar os resíduos, optar por programas de gerenciamento de resíduos que poluem menos e trabalhar sempre em conformidade com a legislação. Ok? Isso é extremamente importante para a gente manter os aspectos e os impactos controlados dentro de um conceito que a gente consiga chegar no desenvolvimento sustentável. E aí, para finalizar, eu peguei um artigo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que fala, no caso, fala especificamente para resíduos sólidos, mas eu acho que o conceito a gente pode utilizar para qualquer aspecto e impacto, que é a hierarquia, né, de gerenciamento. E a primeira é a não geração. Se a gente não gera, a gente não precisa nem mitigar, nem maximizar. Né? No caso da não geração de resíduos, a gente não precisa mitigar.
Se a gente não joga o efluente fora, a gente não vai precisar cuidar do meio ambiente. Então, a não geração, depois redução, reutilização, reciclagem e, por fim, o tratamento. Eu acho que é uma hierarquia que a gente poderia seguir realmente. Né? E isso eu falo também no nosso curso de gerenciamento de fornecedor, que antigamente a indústria produzia e a gente comprava o que a indústria produzia, que é o modelo empurra, né? O fornecedor, a fábrica, ela empurra o produto para a gente. Hoje, por questão de custo, questão de não geração, a gente está num modelo puxa. Quer dizer, eu quero comprar, então eu peço para a fábrica e a fábrica produz aquilo que vai vender. Isso economiza muito dinheiro e economiza também meio ambiente, porque as empresas não ficam com produtos encalhados. O gerenciamento de resíduos é feito de maneira mais otimizada. Então, a nossa demanda também de não geração, eu sei que a gente precisa ter, nós meninas, a gente precisa ter, né, uma coleção de sapato e bolsa, eu também tenho, né, parei muito, mas é importante a gente pensar no início, né, da não geração. Realmente eu preciso, né, porque a gente evita esse modelo do empurra para gerenciamento de fornecedor. E a gente trabalha sempre com o modelo puxa, que é mais econômico e mais saudável para o meio ambiente. Gente, gostaram desse vídeo? Tem muito mais nos nossos cursos. Entrem na página da EcoClass. A gente sempre está divulgando cursos novos. E qualquer dúvida, manda mensagem para a gente. Meu telefone está aí, meu e-mail, e a gente conversa mais sobre esse e qualquer outro assunto que vocês tiverem. Ok? Tchau e obrigada.